Bom dia, turma! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de ciências. Nós estamos falando nas nossas últimas aulas sobre a vida no solo e hoje especificamente nós vamos falar sobre os animais que vivem no solo, certo? Então, para começar, muitas criaturas vivas habitam, o solo úmido, principalmente o solo das florestas tropicais, onde, além da umidade, há também a baixa luminosidade, por conta das árvores, das grandes copas que existem, Árvores longas, altas. E a temperatura também desses lugares é super elevada, tá? São elevadas. E contribui ali também para uma grande variedade de vida que existe ali. Então, no solo vai existir desde de um pequeno besourinho, de uma pequena formiguinha, a um escorpião, que é um invertebrado maior, a um ácaro, besouro, vermes, caracóis, tatuzinhos de jardim, minhocas, lesmas, centopeias, moscas, que passam aí por uma metamorfose para se torná-la, para se tornar mosca, onde ela deposita as suas larvas. Existem também bactérias, fungos, protozoários, que ajuda aí na manutenção desse solo e principalmente, a manter esse solo equilibrado. Então, a fauna do solo, ela é composta de animais heterotróficos, ou seja, não são capazes de produzir seu próprio alimento, como as plantas, certo? Que se alimentam ali de materiais orgânicos, que é obtido através de outros organismos, Eles podem caçar, comer suas presas também e comportam-se como carnívoros, Muitos deles podem comer plantas também, alguns deles. Quando eles comem planta, nesse caso, eles são animais herbívoros, São considerados animais herbívoros. Então, quando eles se alimentam aí das plantas, eles são considerados animais herbívoros. E se alimentam também de restos de animais, de folhas, animais mortos, em processos de decomposição, certo? E além desses animais que vivem ali no solo, nós também podemos falar sobre os animais seres, micro-organismos, pequeninos, que nós chamamos de decompositores. Eles agem ali no solo como os decompositores, certo? E apresentam ali, em relação a esses pequenos animaizinhos, várias espécies, por exemplo, de formigas, entre elas formigas cortadeiras, cortadeiras de folhas. Algumas costumam dar umas ferroadas, inclusive bem doloridas, E machuca, dói, em alguns causam algum tipo de alergia. Vive também milhões de besouros, O mais conhecido é o besouro rinoceronte, inclusive, que vive em folhas, que vive no chão, em pequenas poças de água. Então, existem uma variedade muito grande de animais. Alguns aracnídeos, Aranhas aí que são encontradas em buracos bem profundos, como mostra o livro de vocês. E ali elas ficam guardadas, se protegendo, até capturar ali uma presa para se alimentar e sobreviver. Então, quem são as presas dessas aranhas? Pequenos insetos que elas conseguem apanhar nas suas teias, tá? Mas além dos aracnídeos, também vive no solo minhocas, vermes, lesmas, caracóis, tatuzinhos, escorpiões, lacraias, ácaros, centopeias, e vários tipos de animais terrestres, Como a onça pintada, tatu, largatos, que são pequenos répteis que vivem nestes locais, certo? Então, existe uma variedade, uma diversidade de fauna existente aí no solo. Todos esses animais, eles contribuem, ajudam aí o solo ficar airado, fértil, as raízes, para que a penetração das raízes das plantas
ocorra de maneira eficaz através da chuva, mantendo assim o solo habitado, certo? Então, os habitantes mais abundantes que existem no solo são as bactérias e os fungos. Sim, os decompositores, né? Fungos e bactérias. Porque é eles que ajudam na reciclagem do meio ambiente. É eles que vão ajudar a reciclar a matéria orgânica, a decompor a matéria orgânica, a retirar do solo aquilo que poderia causar dano, se em grande quantidade, e recicla para que essa matéria orgânica volte novamente através de um grande ciclo para o meio ambiente, tá? Então, é graças à atividade dos decompositores no solo que mantém esse solo riquíssimo, inclusive em uma grande variedade de nutrientes, tá bom? Agora, uma coisa bem curiosa que tá aqui no livro de vocês, que fala um pouquinho da cigarra. Diz assim: a cigarra é um inseto grande, de cor escura e que tem 4 asas transparentes. E o olho, né, os olhos, é grande. Podem danificar galhos quando seus ovos são colocados em plantas. Os machos costumam fazer um barulho estridente, né, para atrair as fêmeas. Então, esses animaizinhos aqui, as cigarrinhas, elas costumam cantar muito no período do acasalamento. E, inclusive, o período do acasalamento das cigarras é em torno de julho a agosto, viu? Nós estamos nesse período de acasalamento. Então, elas depositam os seus ovos nas plantas. Elas colocam os seus ovinhos nas plantas. E aqui é uma pequena pesquisa que vocês vão fazer em livros, em revistas, na internet. Vocês vão acompanhando claro, né, sempre acompanhado de um adulto, como os sons da cigarra é produzido e qual a ligação que esse inseto tem com o solo, certo? É algo bem interessante que vocês vão descobrir, tá bom? Você faz essa pesquisa num caderno mesmo e na próxima aula, através da nossa aula que vai ser pelo Meet, você comenta comigo sobre o que você descobriu, tá? Eu não vou falar, mas é algo bem curioso sobre as cigarras, tá bom? Que não são parentes das formigas, mas é bem semelhante, tem uma característica que iguala aí com as formigas, tá bom? Através dessa pesquisa vocês vão descobrir. Agora nós chegamos nas minhocas. Por que as minhocas são tão importantes no solo? As minhocas, elas são verdadeiras, né? Verdadeiros engenheiros aí do ambiente. Sim, são verdadeiros engenheiros do ambiente. Por quê? Os humanos aí nós temos os grandes engenheiros, né? Construtores e tal. Mas as minhocas, elas podem fazer túneis enormes, horizontais, verticais, inclinados, alguns em regiões mais profundas no solo. Esses túneis funcionam como poros que se fixam o ar, né? Vão fixando o ar, ou seja, o oxigênio, e entra aí pelos poros e depois são utilizados pelos organismos no solo. Não somente as minhocas, mas as plantas, animais, micro-organismos, bactérias, que ajudam aí, inclusive, a fertilizar os solos, as raízes. Então, além disso, as minhocas, elas também se alimentam, né, de pequenos pedaços de terra e restos também de animais, certo? E plantas que são encontradas ali no solo. E a partir dessa digestão, né, quando elas digerem essa parte orgânica e quando defecam, suas fezes se misturam a pedaços de terra que elas engoliram, né, no processo da alimentação. E essa mistura é um excelente adubo e contribui muito para a melhoria do solo, da fertilidade do solo, perdão. Então, os solos que apresentam, né, que tem minhocas, são mais ricos em nutrientes, tem melhor drenagem, melhor estrutura e melhor produtividade, certo? Então, aonde tem minhoca, solo que tem minhoca é um solo fértil, tá? Fora que é importantíssimo para a manutenção da qualidade do solo,
ajudam aí na fertilidade, né? Liberar alguns minerais, tá bom? Então, em muitas vezes, a introdução desses animais é para melhorar a constituição do solo, né? E para melhorar essa constituição do solo, deve obedecer aí algumas regras, como por exemplo, revolver o solo, evitar o cultivo durante muito tempo, o solo deve ser neutro, com bom fornecimento de cálcio, não podemos usar produtos químicos no solo, porque isso mataria as minhocas, né? Colocar no solo palha, raízes, folhas, caules que já estão já não têm utilidade, não estão mais vivos, mortos, né? Para que elas se alimentem, porque elas não se alimentam só da terra, elas se alimentam dessa matéria orgânica que está em processo de decomposição no solo e que ela acaba ingerindo através do solo, tá bom? E para a gente finalizar essa parte, esse capítulo, é muito importante a gente lembrar do solo e os seres decompositores, porque não são só as bactérias e os fungos, né, que ajudam nesse processo de reciclagem, né, do meio ambiente, de decomposição. Vocês viram agora há pouco que as minhocas também têm a mesma função que os fungos e as bactérias, né? Retém aí nutrientes e ajuda a liberar no solo, né? Então, que insetos ajudam aí no processo de decomposição no solo? Temos aqui a mosca, as moscas, os besouros, as larvinhas que elas vão depositando, tudo isso contribui para decomposição da matéria orgânica, certo? Então, usando os decompositores, um dos grandes problemas que temos relacionados ao solo é o seu uso como depósito de lixo. Por quê? Nem sempre os decompositores vão dar conta de decompor esses alimentos, e alguns, inclusive, viram chorume, que é um líquido altamente é um poluente, na verdade, é um líquido muito que polui muito os lençóis freáticos e tem algumas substâncias, então ele não é benéfico, a não ser que foi tratado, a não ser que tiver sido tratado, aí sim ele é benéfico. Sem isso ele não é, né? Então existe aí uma ferramenta que nós utilizamos muito, que ajuda, né, a acelerar esse processo de decomposição, que é a compostagem. Então ela é uma ótima maneira para reduzirmos, né, os descartes aí de resíduos domésticos, né, de lixo, que inclui aí cascas de ovos, de legumes, de frutas, né, verduras, que iria para o lixo, mas vai para uma compostagem, né? E esses materiais são colocados aí em uma composteira com camadas de terra, areia, folhas e esses restos de matéria orgânica. Não pode conter arroz, nem feijão e nem carne, né, de origem animal. Por quê? Vai gerar o chorume. Então, o que pode ser colocado para a compostagem? Restos de cozinha, né, legumes, frutas, cascas, pão, massas, sacos de chá, né, de borra de café, casca de ovo, né, restos de vegetais, aparas de madeira, né, pó de serra, de papel, papelão, porque tudo isso vai decompor no meio ambiente, certo? Então é uma maneira, é uma receita aí para reduzir essa poluição e reciclar, gerar aí um adubo extremamente fértil, tá? O material marrom é rico em carbono, né? Folhas secas, por exemplo, tem muito carbono. As folhas das árvores têm muito carbono. Então, vai ajudar os micro-organismos a utilizar essas folhas para obter energia, tá bom? Então, essa foi a nossa aula sobre a vida no solo, certo? Não é um assunto difícil, é um assunto fácil de se compreender, porque novamente faz parte do nosso dia a dia, né, da nossa vida, do nosso cotidiano. E agora vocês vão fazer a atividade da página 102, 103, 104, tá? E em seguida nós vamos fazer a correção dela, tá bom? Fiquem com Deus, a gente se vê na quinta-feira. Abraço!